Vexame é o que os políticos do Corinthians fazem há tanto tempo no clube. Vexame foi a noite de ontem, com o presidente, mais um presidente afastado. A festinha, né, a ceninha que ele fez antes da reunião do Conselho, por saber que ele seria levado ao impeachment, então ele se retira, mas diz que não é uma renúncia, vai tentar voltar na justiça. Isso tudo é um vexame. O que o time fez dentro de campo hoje é algo embaraçoso e não é a primeira vez. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa. E agora vamos acompanhar tudo que rolou nesse pós-jogo. O Timão está eliminado na fase de grupo da Sul-Americana. Que situação constrangedora do Corinthians. Perdeu para o Huracan fora de casa para classificar em segundo e para os playoffs ali, né, contra um terceiro da Libertadores. O Timão teria que vencer o Huracan fora de casa. O Huracan com um time reserva, um time que nem estava aí mais para competição, né, já está classificado. O Corinthians foi lá e conseguiu perder para o Huracan. E para completar, o Racing resolve lá, tava vencendo o América de Cali, o Corinthians perdendo, o América de Cali perdendo, o Corinthians passaria em segundo ainda. Eles com o América de Cali já nos acréscimos, nos últimos segundos ali, conseguiu empatar o jogo e com isso o Timão está fora da Sula. A imprensa ali detonou a eliminação, é o que vamos acompanhar a partir de agora. O link da ESPN estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Portanto, acho a derrota e a eliminação um resultado bastante pesado. Estava olhando aqui, André Kfouri, o Corinthians foi eliminado pelo América de Cali, né? Porque o América de Cali ficou na segunda colocação. O América de Cali tem uma vitória nessa fase de grupos. E todos os outros jogos, 5 empates. E o Corinthians conseguiu ser pior. Mas pior mesmo foi o futebol apresentado hoje no primeiro tempo. No segundo tempo, não consegui também ter a eficiência de pelo menos empatar com os reservas do Huracan. Pois é, boa noite Marcela, boa noite amigos, uma ótima noite a todos. De tudo que o Jean falou, os companheiros também, bastava um gol, né? O Corinthians poderia ter se classificado se tivesse feito um gol nos reservas do Huracan, numa partida em que ele nem foi tão pressionado assim. Claramente você, acompanhando o jogo, percebeu o nível de importância e intensidade que o Huracan achou por bem colocar na partida. E o Corinthians não teve competência, não teve capacidade para ameaçar, para tentar. Você pode dizer que o Corinthians não se aproximou da marcação de um gol que o classificaria para a sequência da Sul-Americana. É uma tremenda de uma oportunidade perdida. Quando o Calçade diz o time do Corinthians se livrou, o clube, né, se livrou de 6 semanas, né, um período no qual ele vai poder se dedicar a outras coisas, recuperar jogadores, treinar um pouco, já que o Dorival deve ter conseguido treinar muito pouco desde que ele chegou. E finalmente colocar como prioridade o Campeonato Brasileiro, que é uma escolha que foi feita para ele e não por ele, devido à sua incompetência. Ele, eu digo o Corinthians e não o Dorival. Isso é verdade, porque as coisas pequenas aí, a política é uma delas, o campo continua sendo. E agora ninguém mais lembra que o Corinthians ganhou o Campeonato Estadual, né? Porque quando você não tem mais calendário sul-americano antes da metade do ano, ninguém vai falar que o Corinthians venceu o Campeonato Estadual. Até seria uma brincadeira de mau gosto tocar nesse assunto. Mas uma oportunidade gigantesca que o time perdeu de manter esse calendário, de eventualmente buscar a possibilidade de ir fundo nessa competição, como aconteceu no ano passado. E o Corinthians agora vai ficar vendo os outros clubes jogarem. Clube grande, clube que tem ambição, clube que quer dar ao seu torcedor alegrias compatíveis com aquilo que ele merece, não rifam competições como a Copa Sul-Americana. A declaração do técnico do Cruzeiro, na verdade não queríamos jogar, é uma coisa muito, muito desagradável de se ouvir do treinador de um time como o Cruzeiro. É um torneio internacional, vale taça. Os times que ganham a Copa Sul-Americana, eles no dia seguinte amanhecem maiores do que eles eram. A torcida fica mais orgulhosa do que estava. E o Corinthians desperdiçou a oportunidade de seguir porque não conseguiu fazer um gol no Huracan. Daqui a pouco a gente vai colocar o Dorival Júnior falando em entrevista coletiva, mas agora, inclusive, vimos também alguns torcedores organizados ali da Gaviões reunidos. É claro que a pressão vai existir, mas tem de ser sempre com muita tranquilidade, com muita paz. Vamos ver de perto também essas imagens. Lili Nascimento, Mário Marra também estão por lá e vão trazer todos os detalhes pra gente. Mas depois da partida, os personagens do Corinthians falaram. Vamos ouvi-los. Eu acho que fizemos um bom primeiro tempo, nos sentimos confortáveis com bola e tal, mas não concretizamos. E
acho que fomos poco eficaces lá na frente, no creamos muitas situações claras. Y el segundo tiempo, como ya nos aconteció alguna vez, los primeros minutos, pequeñas desatenciones, tomamos un gol y ya no conseguimos mais. Agora essa eliminação, como é que vocês encaram, né? No, dói muito, estamos tristes, vemos a reação do torcedor e é totalmente entendível porque acho que éramos favoritos nesta competição e nos vamos com um sentimento de frustração. Bom, na verdade, eu acho que a gente faz um primeiro tempo bem controlado. Faltou um pouco de capricho na última bola, no último passe, atacar um pouco mais o espaço do adversário. E a gente volta para o segundo tempo, uma desatenção ali que não pode acontecer num jogo decisivo. Um jogo que decidia a nossa vida na competição e que infelizmente a gente sofreu dessa forma. Bom, agora é corrigir os erros, né? Fazer com que esse golpe faça a gente aprender para que a gente não possa mais deixar passar dessa forma. A gente volta para casa muito triste, a gente veio para cá com a missão de classificar, de dar essa alegria para o nosso torcedor, né? E agora é sustentar um momento de cobrança, um momento porque é um momento que a gente vai enfrentar e com razão o torcedor tem que cobrar. E a gente não pode não passar dessa fase, nossa camisa é uma camisa muito grande, muito pesada para a gente ficar dessa forma na competição, mas agora corrigir os erros e levar para frente os aprendizados. A gente sabe que o seu foco é no Corinthians, mas não tem como não falar de seleção. Mesmo sendo num momento ruim, você poderia falar alguma coisa sobre isso, sobre a sua convocação mais do que merecida? Bom, na verdade, nesse momento acho que nesse momento não. A prioridade é sempre o Corinthians, então eu prefiro não responder nada sobre isso agora. Entrar ali no vestiário, a gente sentir a dor agora, né? E fazer com que isso faça a gente aprender. Sí, creo que fueron mis primeros minutos después de 2 meses en un partido donde la intensidad es mucho mayor a la que por ahí nosotros en Brasil estamos acostumbrados, pero bueno, triste. No me fijo en lo personal, sino en lo grupal y creo que podríamos haber pasado de fase y eso es lo que por ahí me pesa. Tá aí, então, o jogador de casa é um Corinthians que já tinha sido eliminado da pré-Libertadores, chega na Sul-Americana e não consegue passar nem para o play-off da Sul-Americana. É uma vergonha, Calçade, o que o Corinthians apresentou nesses jogos, bom, na Copa Libertadores, na pré-Libertadores e também na Sul-Americana agora? Marcela, é uma vergonha a situação atual do Corinthians como instituição. Então, dentro do campo, é uma vergonha também. Isso que está acontecendo pela maneira que foi. Era um time que poderia ter passado para a fase de grupos da Libertadores, por alguns erros também de escalação, da comissão técnica anterior. Isso tudo foi para o espaço. Ele vem para uma competição que talvez fosse a competição do tamanho dele, que fosse mais longe, a Sul-Americana, e não consegue passar da fase de grupos. Então, ele é o terceiro colocado na fase de grupos da segunda competição na América do Sul. Isso é vergonhoso pelo seguinte, quando você olha para o orçamento do Corinthians no futebol brasileiro, o futebol brasileiro tem os maiores orçamentos da América do Sul, é onde tem mais dinheiro. Depois a gente discute a quebradeira generalizada dos clubes, mas é onde se gasta mais. E o Corinthians está ali entre as 3 equipes que mais dinheiro coloca ou fica devendo no departamento de futebol. E o resultado não é compatível com o gasto. Então tem alguma coisa acontecendo aí. Então a vergonha, ela é geral. A gente viu ali uma reunião do presidente da Gaviões da Fiel, dos companheiros dele que foram lá. Quer dizer, o comportamento da equipe, certamente esses caras vão ouvir. Mas é um Corinthians que teve a vergonha, ela é total. Vergonha num presidente que sofre impeachment, num presidente que é indiciado pela polícia, numa diretoria que tem um monte de nome também, está enrolado. Marcela, eu imagino que, a exemplo do futebol brasileiro, é um clube que tem que ser refundado. Se seguir esse caminho, já é do caos. Sim. Não sei onde vai parar. Vai para o fundo do poço. André Kfouri, você odeia a palavra vexame. Algumas vezes eu não odeio. Não odeio a palavra vexame, não. Não odeio nenhuma palavra. Eu não acho que a palavra vexame é apropriada para ser usada na enorme maioria das vezes em que ela é usada no esporte. Mas hoje, dá para usar? Vexame, não. É vergonhoso, sem dúvida. Vexame, não. O Corinthians não foi eliminado da Copa Sul-Americana por equipes que não fazem parte do mundo do futebol do qual ele faz parte. O América, o Huracan, são times que fazem parte do mesmo mundo
que o Corinthians. Nós estamos falando de um caso em que uma equipe da primeira divisão é eliminada de uma Copa de um país para um time da quarta divisão, esse tipo de coisa que às vezes acontece. Sem dúvida nenhuma, é uma vergonha, é embaraçoso, é tremendamente prejudicial para o clube de todas as formas, mas eu não acho que vexame seja adequado. Vexame é o que os políticos do Corinthians fazem há tanto tempo no clube. Vexame foi a noite de ontem, com o presidente, mais um presidente afastado, a festinha, né, a ceninha que ele fez antes da reunião do Conselho, por saber que ele seria levado ao impeachment, então ele se retira, mas diz que não é uma renúncia, vai tentar voltar na justiça. Isso tudo é um vexame. O que o time fez dentro de campo hoje é algo embaraçoso e não é a primeira vez. Ô, Jean e Birner, vou escutar vocês daqui a pouquinho. Quero saber como vocês classificam esse momento do Corinthians e essa saída precoce da Sul-Americana. Mas vamos ouvir o Dorival. Como é que ele classifica a saída do Corinthians? Medo e impotência, né? Até porque, logisticamente, e dentro de tudo aquilo que nós preparamos para essa partida, esperávamos naturalmente uma atuação um pouquinho diferente daquilo que aconteceu. Na verdade, todo mundo esperava uma atuação um pouquinho diferente, né, Dorival? É claro, Dorival é um dos menos culpados se a gente para colocar na balança, né? O peso que ele tem, a culpa que ele tem é irrisória, próximo daquilo que realmente vem acontecendo no Corinthians nos últimos meses, nos últimos anos, na última década. Corinthians é uma instituição que tem tudo para crescer, porém, infelizmente, seus diretores, aquelas pessoas que estão ali tendo influência sobre o Corinthians, só leva o time para uma situação pior ainda a cada dia que passa. A eliminação é um retrato disso. Não merecia classificar, não merecia mesmo. Seria muito estranho se o Corinthians passasse mesmo perdendo pro Huracan e o Racing, depender do Racing para classificar. É um negócio absurdo. Torcer pro Racing não tomar um gol do América de Cali, assim, chega a ser algo inimaginável. Então, o Corinthians sai da Sul-Americana e sai porque não joga absolutamente nada. Nunca parece que deu prioridade total, sabe? Infelizmente está eliminado. Diz o que vocês pensam, comentem abaixo, né? Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço, até logo mais. Valeu!